Bom dia, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos conversar sobre os processos de oxidação e de combustão das reações químicas, tá? Vamos começar entendendo alguns conceitos sobre oxidação. As reações de oxidação, elas ganharam esse nome porque inicialmente eram reações que envolviam oxigênio, ok? Nós temos aqui que aprender alguns conceitos. Oxirredução é a capacidade de ganhar ou perder elétrons. Lembra que a gente conversou sobre isso lá no capítulo 3? Nós falamos bastante sobre os elétrons, os prótons, os nêutrons. Falamos também sobre as camadas eletrônicas dos elétrons. Então, nós chamamos essa capacidade de perder ou ganhar elétrons de oxirredução, ok? Quando um elemento ele ganha um elétron, eu posso falar que ele sofreu uma redução. Quando o elemento perde um elétron, eu considero que ele sofreu uma reação de oxidação, ok? Então, quando eu tenho a perca de elétrons, eu posso falar que ali ocorreu uma reação de oxidação, que oxidou aquele material. Normalmente, nós chamamos a oxidação de metais, que é a mais comum, de corrosão. Então, com certeza, vocês já viram aqui, trouxe um exemplo para vocês, de metais na sua forma original, que tem essa coloração mais prata, e a ferrugem, que é o processo de corrosão, quando ocorre a oxidação desse metal. Então, no caso aqui do ferro, ocorreu a oxidação deste material, então a oxidação do ferro. Isso significa dizer que ele perdeu elétrons, tudo bem? Já a reação de combustão é aquela que forma uma chama que libera energia. E essa energia ela é liberada na forma de calor. Nós vimos na aula passada que as reações que liberam energia são chamadas de exotérmicas, ok? Para acontecer uma reação de combustão, eu preciso de dois fatores. Eu preciso do meu combustível e eu preciso do meu carburante. O que seria isso? O meu combustível é aquele material capaz de queimar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O que seriam os materiais capazes de queimar? A vela, o fósforo, a lenha da fogueira, o gás, ok? E um comburente é aquela substância que promove a queima do material. Então, no caso aqui do meu fósforo, o que promove a queima desse material é que na cabeça do fósforo existe um componente que, ao ser riscado na lateral da caixinha, eu provoco ali a chama e libero a energia na forma de calor, tá? O mesmo caso eu posso citar aqui para esse exemplo onde eu uso o combustível que vai me fornecer energia para fazer com que o meu carro consiga se movimentar, ok? Então, para acontecer a reação de combustão, eu preciso sempre de um combustível e de um comburente. Nós vimos que as reações, elas acontecem através do consumo dos reagentes e da formação dos produtos. E cada reação acontece em uma velocidade diferente de outra. Então, nós podemos definir como a velocidade das reações sendo o tempo necessário para que ocorra o consumo total dos reagentes e a formação total dos produtos, ok? Trouxe aqui dois exemplos para vocês. O primeiro seria uma reação de efervescência, então eu joguei um comprimido ali efervescente na água. E o segundo, enferrujamento de um portão de metal. Eu tenho aqui que a reação de efervescência ela ocorre de uma maneira muito mais rápida, certo? Porque assim que a gente joga o comprimido dentro do copo de água, ele já começa a sua reação liberando ali o produto naquela água para ser ingerida. Já em relação à oxidação do metal do portão de ferro, isso demora anos para acontecer. Então, eu posso dizer que essa velocidade é menor, né? Ocorre de uma maneira menor do que a velocidade da efervescência, tá? Trouxe aqui para vocês um gráfico de um exemplo. As reações, elas podem acontecer em uma única maneira ou então mais do que uma. Se eu tenho mais do que um reagente sendo consumido ou mais do que um produto sendo consumido, eu devo levar em consideração aquele que demora mais tempo para ser totalmente consumido naquela reação ou totalmente formado naquela reação. Então, por exemplo, aqui eu tenho como exemplo T1 e T2.
Vamos supor que T1 e T2 sejam os produtos de uma mesma reação química. Eu consigo perceber que a velocidade de T1 ela é maior do que a velocidade de T2, certo? Porque o gráfico aqui me mostra que a curva ela termina primeiro do que a curva de T2. Mas, para considerar a velocidade dessa reação, eu devo considerar a velocidade de T2, porque é aquela que mais demora para acontecer. O livro traz um exemplo para a gente bem bacana. Ele fala assim: vamos supor que nós tenhamos que levar 2 materiais para serem consertados na costureira, uma calça e uma blusa. E ela fala pra gente que a blusa ela vai demorar mais tempo do que a calça. Para você retirar o material, você vai ter que esperar o tempo da calça, mesmo a blusa, mesmo um deles tendo ficado pronto mais rápido, ok? Então, nas reações a gente tem que considerar da mesma forma. A velocidade da minha reação vai ser determinada por aquela reação que demora mais tempo para acontecer. Bom, vamos ver agora alguns fatores que influenciam essas reações. O primeiro deles é a superfície de contato. Se eu tenho uma área maior do meu produto entrando em contato com aquela reação, eu vou ter uma velocidade maior na minha reação. Assim como a temperatura. Se eu tenho uma temperatura maior, eu vou ter uma velocidade maior naquela reação. E se eu tiver uma temperatura menor, eu vou ter uma velocidade menor naquela reação. E existem também os usos dos catalisadores. Os catalisadores, eles são produtos, são enzimas que ajudam a acelerar a minha reação. Trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu tenho aqui de preto a reação ocorrendo sem o uso do catalisador e eu tenho de azul a reação ocorrendo com o uso do catalisador. Percebam que com o uso do catalisador, o meu pico de energia é muito menor e a minha velocidade da reação é muito maior. Enquanto que sem o catalisador eu tenho um pico de energia maior, então eu demoro mais tempo aqui gastando mais energia e tenho um caminho da reação muito maior. Então, utilizar os catalisadores permitem com que seja feito aumento da velocidade dessa reação. Com isso, eu vou deixar os exercícios da página 351, 354 e 356 para vocês fazerem da apostila e vou disponibilizar o gabarito no dia 23, que é na quinta-feira. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição no binóculo ou então pelo chat do Schools também. Um beijo para vocês e até a próxima aula!